Espero que tudo bem com vocês. Vamos lá para mais uma live. Hoje a live está sendo transmitida só aqui no YouTube. O tema que eu vou falar com vocês agora é sobre como pesquisar no Google Acadêmico, tá certo? Por que eu estou fazendo essa live hoje? Porque eu costumo receber bastante e-mail, né, de pessoas aí querendo saber: olha, Rafaela, eu queria pesquisar sobre não sei o quê, queria encontrar textos sobre aquilo outro. Você tem algum texto para indicar? Ou sabe recomendar um ou outro? Né? Então, sempre o que eu recomendo para vocês são artigos científicos, né? Que vocês tenham sempre um embasamento científico sólido sobre todos os tipos de pesquisa que vocês vão realizar. Então, como eu percebi que muita gente tem essa dificuldade, eu pensei, então, que essa live pudesse ser aí importante, de valia para alguns de vocês, tá certo? Então, por isso que o tema da nossa live hoje é sobre como pesquisar no Google Acadêmico. Então, então para vocês aí vai aparecer o Google normal, né? E você, às vezes, quer fazer alguma pesquisa. Então, vamos supor, Rafael, eu quero saber um pouco mais sobre depressão pós-parto, né? Você tem materiais confiáveis para estar indicando sobre depressão pós-parto? Então, olha só, algumas pessoas ainda tentam fazer a sua pesquisa no Google, mas por que o Google não é o melhor caminho para se fazer pesquisa? Olha só, vamos escrever aqui, ó, depressão pós-parto. Tá? Então, agora eu vou dar aqui um buscar para a gente tentar ver o que vai aparecer aqui, né? Então, vai aparecer uma série de coisas sobre depressão pós-parto, ó, Drauzio Varela, Virtude, entre outros, né? Então, vão para revista, guia, então, Pampers, né? Aqui é Cielo, aqui a gente sabe que é um artigo científico, tá? Mas a gente pode perceber, né, que a maioria, então, das postagens aqui, nós não podemos recomendar como literatura científica, tá? Por isso que as pessoas falam, não sei se você ainda é um estudante ou não, ou se faz pouco tempo que você estudou, ou muito tempo que você estudou, né? E já faz tempo que você já é formado aí. O fato é que nós não podemos confiar para pesquisa no Google, no sentido de quando você está buscando documentos científicos, né? Então, quando você quer artigos científicos. Exatamente pelo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, vai ter de tudo. Então, vocês vão encontrar até artigos científicos, né? Como, por exemplo, que eu já estou vendo, que é um Pepsi, né? Mas em outros espaços aqui a gente vai ver também que não são, tá? Então, não é o melhor lugar para a gente fazer pesquisa, não é no Google aberto aqui, tá? Não faça aqui, então, quando você quer procurar por artigos científicos. Como você vai fazer? Você vai vir no próprio Google mesmo, sem problema nenhum, entrou no Google, aí você vai digitar a palavra acadêmico, tá? E dá um enter lá. Ó, vai aparecer aqui para você, ó, Google Acadêmico, Google Escolar. É nele mesmo que você vai clicar, tá? Quando você clica no Google Acadêmico, Google Escolar, vai continuar aparecendo para você aqui o campo de busca, normalmente. Agora aqui você vai digitar a mesma palavra, olha lá, depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Vamos ver o que vai aparecer. Só artigo científico, bem diferente do que aparece no Google, tá certo? Olha só que interessante. Ó, revista de saúde, estudos de psicologia, psicologia, reflexão e crítica, revista brasileira de, né? Só caímos aqui em artigos científicos. Aqui você não vai cair para você nenhum tipo de site, não vai cair para você nenhum texto que não tenha fundamentação científica. Então, você quer fazer uma pesquisa, né, para você ter dados, informações relevantes, científicas, é aqui que você vem, tá? Você não necessariamente precisa acreditar
que só livros, por exemplo, que às vezes as pessoas elas querem leitura de livros só, como se só livros pudessem ser científicos. Na realidade, dentro da academia, a gente dá preferência por artigos científicos a livros, tá? Principalmente porque trabalhos que são publicados em periódicos científicos, periódico que significa que é de periodicidade, então ele pode ser quinzenal, semestral, bimestral, semestral, anual, né? Mas ele é periódico, ele tem uma periodicidade, né? Então, por isso, esses periódicos que eles podem receber nome de caderno, de revista, de jornal, tá? Eles são mais confiáveis, muitas vezes, que alguns livros, tá? Não são todos os livros, não estou falando isso, mas que alguns livros, alguns livros, eles passam, por exemplo, por um editor, por um revisor, né? Que vão avaliar se aquilo está publicável ou não, né? Estando publicável, vai aí para o mercado e é comercializado, ou então até distribuído em forma de e-book, por exemplo, tá? Mas artigo científico não existe como alguém publicar num periódico científico sem ter passado por pareceristas. Quem são os pareceristas? São pessoas altamente qualificadas, geralmente pessoas com mestrado, doutorado, professores universitários, pessoas que estão ligadas à pesquisa, tá? Então, necessariamente são pessoas diretamente ligadas à pesquisa, são pesquisadores, né? E que aí uma revista científica entra em contato com esse pesquisador e pergunta, né? Olha, você aceita revisar um artigo científico aqui, verificar se ele está aprovado, reprovado, aprovado com modificações, para que possamos divulgar aqui na nossa revista como um periódico científico? Aí o pesquisador responde se topa ou não, se ele vai ter tempo ou não, para aquilo que é um serviço voluntário também, né? Eles não são pagos, né? Então é um serviço voluntário. Geralmente as pessoas acabam aceitando, porque isso vai para currículo, uma série de coisas, e aí então aquele artigo ele vai para esse parecerista, que não é um só, né? Porque se fosse um só, aquela pessoa poderia aceitar ou reprovar, e às vezes, né, o que foi aceito não deveria ser aceito, e aquele que foi rejeitado nem sempre deveria ter sido rejeitado. Então, geralmente, são 3 pareceristas, tá? Porque 2 podem aprovar e um rejeitar, ou 2 rejeitar e um aprovar, né? Então, assim, para ter o desempate, geralmente são 3, tá? E são 3 pesquisadores, geralmente, que também entendem bastante sobre aquela área, sobre aquele assunto. Portanto, se alguém escreveu ali na revisão teórica alguma coisa já ultrapassada, né? Essas pessoas, como são pesquisadoras, estão aí em constante contato aí com o que está sendo publicado sobre aquele assunto, provavelmente eles conseguem identificar, e aí eles mandam, né, para o autor, eles não sabem quem é o autor, assim como o autor também não sabe quem é o aparecerista, né, então fica tudo chamado às cegas, né, então nem o parecerista sabe quem é o autor, e nem o autor sabe quem foram os pareceristas. E aí, então, chega lá uma mensagem para a pessoa que mandou aquele texto, aquele artigo, falando, olha, seu artigo foi aprovado, mas precisa arrumar isso, isso e aquilo para ser publicado. Ou então vai ser dito, olha, infelizmente seu trabalho não está no nível científico, não dá para ser aprovado para essa revista, arrume, faça isso, faça aquilo outro, e aí você fica à vontade para enviar novamente para a revista, por exemplo, tá? Então, esse é o interessante, né? Porque passa realmente por um parecer científico, né? Não só de uma pessoa, mas de mais de uma pessoa qualificada sobre aquele assunto, né? E aí a pessoa ela vai, ela arruma e devolve, se precisar, arruma de novo e devolve de novo até ele ficar muito bom, né? Então, assim, por isso que ele é científico e por isso que a gente pode utilizar ele com maior segurança quando são artigos científicos. E os quales também de artigos científicos, né, de revistas, periódicos científicos, são importantes para a gente olhar aí. Nós temos quales A, quales B, quales C, por exemplo, né? Então, que as revistas de quales A são as melhores, né? Que os pareceristas são mais criteriosos, então aí tem todo um critério científico, inclusive, aí,
para ter os quales das revistas, tá? Não que você não possa usar um artigo científico publicado numa revista Qualicê, por exemplo, né? Claro que pode, é científico do mesmo jeito, mas assim, o peso, né, que tem você publicar numa revista X ou Y, né, pode ser bem diferentes aí, tá bom? Então, só alguns detalhes para você poder compreender um pouquinho melhor aí como que você vai fazer a sua pesquisa, tá? Então, digitou ali, ó, depressão pós-parto. Vamos ver aqui, ó, vou clicar nesse primeiro aqui, ó, prevalência de depressão pós-parto e fatores associados, tá? É um artigo científico que foi publicado aqui, ó, na Revista de Saúde Pública, no ano de 2006, tá? Então, sempre que você ficar com dúvida se um artigo ele é científico ou não, é importante você identificar alguns elementos nele, né? Para que você possa pensar assim, bom, esse aqui é um texto de internet e que não tem validade científica. Agora, esse aqui é um texto que está na internet, mas tem validade científica. Eu posso ler esse texto com outro olhar, né? Posso ter uma confiabilidade melhor, eu posso citar ele no meu TCC, né? Eu posso citar ele no meu capítulo de livro, o que for, ok? Então, olha só, primeiro de tudo, só aqui a gente já vê, ó, a palavra cielo. Isso já diz pra gente que o que a gente vai encontrar aqui é um artigo científico, tá? O Cielo é uma base de dados, né? Ele não é uma revista científica, ele não é um periódico. Dentro do Cielo, né, que é uma base de dados, nós vamos encontrar centenas, eu acredito até que milhares de periódicos científicos, tá? Então, imaginem vocês, assim, ó, uma revista. Pensa lá numa revista qualquer, né? A gente tem aí Veja, Crescer, Isto É, tem, né, um monte de revista aí. Essas revistas, elas são periódicos, mas não são periódicos científicos, são periódicos aí de mídias, né? De informação de notícias. Mas perceba que a cada 15 dias vai ter uma dessas revistas nas bancas, sempre com o mesmo nome, ela nunca vai mudar, tanto é que eu falei aqui, você imediatamente se lembrou que essas revistas realmente existem, né? Porque ela sempre tem o mesmo nome. O que muda é o conteúdo dela, né? Então, o que tem dentro da revista é que são conteúdos que vão mudando a cada nova publicação. Ninguém publica a mesma revista há 50 anos, né? Ela tem o mesmo nome, mas vai mudando o conteúdo dela. Então, aqui é a mesma coisa, tá bom? Aqui, ó, quando a gente pega aqui essa palavra escrito Revista de Saúde Pública, nós estamos entendendo, então, que a gente vai ter várias delas, centenas delas, tá? Revista de Saúde Pública não é um artigo científico, é onde o artigo científico está inserido. Um artigo científico, ele não fica aí, por aí, passeando pelo Google, livre, leve e solto, né? Ninguém publica um artigo e manda para o Google acadêmico publicar. Ninguém escreve um artigo e manda para a Cielo ler e ver se ela aprova ou não para publicar. Não é assim que funciona, apesar da maioria das pessoas acreditarem. Então, às vezes, eu tenho alunos, né, que me mandam um artigo e eu falo assim, você já escolheu a revista, né? Para que revista você vai querer publicar? Aí eles falam assim, eu quero publicar na Cielo, né? Aí eu falo assim, tá, mas em qual periódico, né? Dentro do Cielo você vai querer publicar, então? Então, quer dizer, quando a pessoa fala isso, eu já entendi que ela não está entendendo nada, né? E talvez possa ser o seu caso e tá tudo bem, né? Essa aula aqui é para desmistificar isso mesmo. Então, olha só, Cielo não é revista científica. Ninguém manda periódico científico para Cielo analisar e publicar dentro de uma revista e escolhe qual revista. Não é assim que funciona. Você escolhe uma revista científica. Nesse caso aqui, a revista chama Revista de Saúde Pública. Vamos ver aqui um outro caso, ó. Esse aqui, ó, a revista, ela chama, ó, Estudos em Psicologia, Estudos de Psicologia, tá? Então, aquela lá tinha o nome, essa aqui tem outro nome, é uma outra revista, percebe? Vamos ver aqui, ó, a gente vai ter uma outra revista aqui ainda, quer ver, ó? Psicologia, Reflexão e Crítica. Vocês perceberam que cada um que eu abri é uma revista diferente e todas elas estão dentro da base de dados Cielo. A revista científica, ela não publica só um artigo. Quando vocês pegam lá a Veja, Isto É, Revista Crescer, essas revistas todas aí famosas, vocês têm várias matérias ali que vocês leem, não é mesmo? Não é uma só, não é um livro, né, que tem começo,
né, meio enfim, assim, de um tema só. Não, né? A gente sempre vai encontrar diversas coisas ali dentro. A mesma coisa aqui, quando a gente está falando de um periódico científico, a gente não está falando que um periódico científico ele se compromete a publicar um artigo por vez. Não, ele vai publicar vários artigos por vez. Quer ver? Eu vou clicar aqui em cima de psicologia, reflexão e crítica. Fui aonde? Para a carinha dele. Eu vou colocar até em português aqui para facilitar para vocês. Essa aqui é a cara da revista, tá bom? A revista Psicologia, Reflexão e Crítica. Ela não é vendida na banca de jornal, tá? Ela tem aqui, e eu já te ensinei como faz para você chegar até ela. Você vai entrar no Google Acadêmico, por exemplo, né? E aí, aqui você consegue ter, ó, vou clicar em todos, tá? Quando você clica em todos, você vai ver tudo que já foi publicado. Ela tem publicação desde o ano de 1997 aqui online. E ela é periódico porque ela publica duas revistas. Ela publicou aqui no ano de 97 duas versões no ano. Já em 98 ela publicou 3, tá? Vamos aqui para a última publicação dela. Vamos supor, aqui em 2015, ó. Vou vir aqui no número 1, que foi no primeiro trimestre. Cada um desses aqui, ó, é um artigo científico que está dentro dessa revista, tá? Dessa publicação dela. Percebe que tem um monte de artigos científicos, ó. Cada um desses aqui em negrito é um artigo científico. E são artigos científicos, tá? Que estão dentro da revista Psicologia, Reflexão e Crítica, no volume 28, número 1, do ano de 2015, tá? Então, não estão, não é dentro do Cielo, né? O Cielo é a base de dados que oferece um espaço para a revista Psicologia, Reflexão e Crítica publicar o seu periódico, né? Que vai ser aí 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, e cada publicação tem vários artigos científicos. Acho que ficou mais fácil, né? Visualizando aqui agora para vocês entenderem como é que funciona aí para a gente poder identificar um trabalho científico, né? Então aqui, ó, vocês vão encontrar vários artigos científicos com o nome depressão pós-parto. Vamos supor que o que você quer é saber, ó, depressão pós-parto e desenvolvimento infantil. Então, você não quer só saber sobre depressão pós-parto, mas você quer saber sobre depressão pós-parto e o desenvolvimento infantil. Então, o que a gente tem? A gente encontrou aqui um único, tá? Publicado aqui, ó, depressão pós-parto e desenvolvimento infantil nos 3 primeiros anos de vida. A gente só encontrou esse. Agora, vamos mudar. Vamos colocar, ó, depressão pós-parto paterna. Vamos ver. Ah, agora ele já acha bastante coisa. Então, a gente tem bastante artigo publicado, né, com esse tema aqui, ó. Alerta sobre a depressão pós-parto paterna, depressão pós-parto paterna, família em risco. Percebe que não é só artigo científico. Também a gente vai encontrar aqui teses e dissertações, que são trabalhos científicos, que você pode utilizar também. Então, aqui no Google Acadêmico é tudo muito mais seguro, porque os artigos e textos que você vai encontrar aqui são diferentes lá do Google aberto. Que no Google aberto você fica sem saber se você realmente pode entender aquilo como científico ou não, se você realmente pode utilizar para escrever um livro, para escrever um trabalho acadêmico e etc., né, um TCC. Agora aqui você já pode se sentir bem mais seguro, ó. Paternidade no contexto de depressão pós-parto materna. Percebe, então, que não está aparecendo aqui só depressão pós-parto paterna, mas tudo que está relacionado a esse tema, que está em volta desse tema. Então, aqui, por exemplo, apareceu a palavra paternidade, né? Aqui, depressão pós-parto paterna. O que sabemos sobre a depressão pós-parto paterna? Olha que legal, esse aqui é um artigo meu. Aqui é o meu nome, Rafaela de Almeida Schiave, CR de Rafaela. Tá com uma aluna minha, Maria das Graças Lubisuto. A gente publicou esse artigo aqui, né? Então, por aí vai, gente, tá? Depressão pós-parto no masculino, distorções cognitivas e conflito conjugal. Então, a gente vai encontrar aqui uma série de textos que a gente realmente
pode utilizar, tá? E entender aí como científico. Então, aqui a gente conseguiu ver sobre o Google, né? O Google acadêmico. Existe um outro lugar que eu vou mostrar para vocês agora também, que vocês podem fazer também pesquisa, tá? O lugar ele chama Lilacs. Essa é a carinha do Lilacs, tá? Ó, Biblioteca Virtual em Saúde. É como eu estava dizendo aqui para vocês, é como se fosse uma biblioteca, e é uma biblioteca virtual, onde aqui a gente vai encontrar publicações na saúde, quer dizer, de todas as especialidades da saúde, tá? A psicologia, como ela é ela fica dentro, né, das áreas da saúde, então aqui a gente vai encontrar muita coisa da psicologia também, tá? Então, olha aqui, a gente tem uma série de formas, né, de poder encontrar os textos e tal. Mas eu costumo querer fazer igual a busca que a gente fez lá no Google Acadêmico, tá? Então, é só digitar Lilacs, aqui tem, ó, para vocês verem, ó, Lilacs, BVS, saúde.org, tá? Para que vocês possam entrar. Aí é que eu vou escrever de novo a palavra depressão pós-parto. Vamos ver, depressão pós-parto. O que que vai aparecer aqui pra gente? Aqui, ó, vão aparecer todos os artigos científicos também. Mais uma vez, você não precisa aqui ter desconfiança nenhuma. Tipo, será que eu posso usar esse mesmo? Ou será que não? Não tem como. Se está dentro do Lilacs, ou se está dentro do Cielo, ou se está dentro da Pepsi, se está dentro da Medline, não tem como. São todas bases de dados, tá? E são bases de dados seguras, que tudo que está sendo publicado ali é tudo científico, diferente do Google aberto. Mais uma vez, não faça suas pesquisas no Google aberto. Se você quer fazer sua pesquisa no Google, então pelo menos use o acadêmico, tá bom? Eu gosto de usar o acadêmico porque ele é bem prático, fácil, me mostra ali rapidinho os artigos científicos, mas quando eu quero fazer uma busca mais avançada, né, uma busca mais aprofundada, digamos assim, né, com maior lapidação, aí eu venho aqui no Lilacs, né, porque eu já pego tudo que eu consigo ali, que fica por cima, né, o que a gente tem, principalmente das coisas até mais antigas ali no Google, mas quando eu quero limpar mais, ficar com um produto melhor, eu venho direto para cá. Aqui vocês vão ver que as publicações elas vão ficar em ordem de ano. Olha aqui, ó, ano 2020, a gente está no ano de 2020. Então, aqui a gente já tem um artigo científico que foi publicado no ano de 2020. Leitura materna sobre depressão pós-parto e sintomas psicofuncionais. Um caso de psicoterapia mãe-bebê. Olha que legal. Esse artigo que eu já não tinha conhecimento sobre ele, mas esse aqui já vai, ó, para minha base de dados. Lá já vou guardar já para ler. Já gostei, né? Vai estar falando, então, aí sobre depressão pós-parto, sintomas, né? E apresentar um caso de psicoterapia mãe-bebê. Olha só, aqui também a gente consegue ver o nome dos autores, tá? Inclusive a Tagma está aqui, fiz uma palestra um dia com a Tagma lá no nosso Congresso de Desenvolvimento Infantil, ela é maravilhosa, então já dá para ver que realmente o artigo aqui vai ser ótimo, tá? Então já fica a dica aí para vocês, né? Eu ainda não li não, acabei de ver ele aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, ele fica aqui ordenado por ano, diferente lá do Google Acadêmico, que ele não fica ordenado por ano não. Tá? Então, vai aparecer coisa para você lá de 2011, vai aparecer coisa para você, né, de às vezes até antes do ano 2000. Aqui não, aqui fica em ordem de publicação, o que foi publicado agora por esses dias, tá? E aqui também a gente tem as publicações não só na língua portuguesa, tá? Então, a gente aqui vai encontrar muita revista top, né? Revista Atualizar e tal. E aí, infelizmente, as publicações, elas acabam sendo meio elitizadas no sentido de ficar só com os acadêmicos. E isso é uma crítica que eu quero aproveitar, que eu estou aqui, o canal é meu, posso falar o que eu quiser, não é mesmo? Então, eu quero aproveitar para fazer uma crítica aqui à academia, né? Aos acadêmicos, os pesquisadores, né? Me incluindo nessa. Muitas vezes a gente publica materiais importantes e quanto melhor é a revista, tende-se a essa revista, então, não publicar mais em português, mas sim em inglês, porque em inglês é a linguagem universal, né? A língua universal. Todas as línguas têm que saber o inglês, né? Então, se conveniou aí
que o inglês ele é universal, então todos os pesquisadores, para que eles possam ter acesso àquele conteúdo, então precisa estar escrito na língua inglesa, porque assim, alguém que fala romênio, alguém que fala chinês, alguém que, sei lá, que fala russo, né? Como ele sabe inglês, consegue ler inglês e tudo mais, então eu consigo me comunicar com ele, dizer, olha, essa pesquisa foi realizada no Brasil, né? E foi isso aqui que aconteceu. E aí ele consegue usar os meus dados facilmente. Por quê? Porque está em inglês, tá? Então, assim, a minha crítica é no sentido de que o que a gente acaba publicando e indo para as melhores revistas, as revistas de ponta principalmente, são textos que vão ser publicados só em inglês, né? Eles não vão ser publicados, por exemplo, em português. E aí, o que acontece? São conhecimentos que vão acabar ficando na mão de outros pesquisadores, né? De outros professores universitários, outros pesquisadores que estão orientando aí mestrado, doutorado, ou fazendo mestrado, doutorado, mas são conhecimentos que vão ficar aí um pouquinho mais difícil, apesar de ser acesso fácil, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Poxa vida, é bem fácil você entrar aqui, é gratuito, você não paga nada, né? Basta você saber o caminho, você acessa, mas vai estar em inglês e muitas vezes você não sabe inglês. Aqui no Brasil, poucas pessoas, né, têm o domínio do inglês, como países europeus, o pessoal lá tem domínio do inglês, por exemplo, mas aqui a gente não tem esse domínio. E aí, quem precisa ter acesso a esse conhecimento, porque está trabalhando lá no hospital, porque está trabalhando na unidade básica de saúde, porque está trabalhando com psicoterapia, né? Muitas vezes não consegue ter acesso a esse documento, né? Fácil no sentido da leitura, porque às vezes a pessoa não domina o inglês. Então, essa é uma crítica que eu faço, que muitas vezes os melhores artigos, eles acabam ficando só para quem vai publicar outros melhores artigos, que vão ficar na mão daqueles que vão publicar outros melhores artigos. Mas quem está lá no campo mesmo, muitas vezes tem essa dificuldade aí de ter acesso a esse conhecimento de ponta, né? Então, só esse adendo a esse desabafo, tá? Então, aqui a gente vai encontrar, ó, eu digitei lá depressão pós-parto e vai aparecer vários trabalhos aqui, né, que vão estar falando sobre depressão pós-parto, tá certo? A maioria deles em inglês, né? Até por isso que eu acabei recomendando para vocês o Google, né, escolar, porque lá no Google escolar, os textos eles vão aparecer diretamente em português, né? E poucos em inglês. Agora aqui a gente já fica bem dividido. Mas o bom é que para quem vai fazer pesquisa e precisa de publicações mais recentes, né? Dos últimos 5 anos, aqui é uma forma fácil, então, da gente conseguir identificar, tá bom? Só para fechar, então, vamos abrir esse aqui, ó. Abrir aqui. Tem o resumo, tá? Você pode ler o resumo, certo? Vou fazer isso no Google, que eu acho que facilita também para vocês. Aqui é um caminho que eu quis mostrar, vocês já viram, aprenderam. Agora vamos aqui para o Google Acadêmico de novo, ó. Acadêmico. Só para finalizar aqui a aula, né? Então, aqui, Google Acadêmico. E aqui a gente escreve, vamos supor, amamentação e vinculação, por exemplo, né? Eu quero fazer lá pesquisa sobre vinculação materna e amamentação, né? Aqui, ó, amamentação sobre o olhar das puérperas e as influências do meio sociofamiliar no processo de vinculação mãe-bebê. Ó, é do ano de 2019, é super recente, um artigo bacana aqui para a gente poder ler. Como que eu vou saber se esse artigo realmente vai me interessar ou não? Se é realmente o artigo que eu quero ler? Em vez de eu pegar e ler o artigo inteiro para só depois saber se era aquilo mesmo que eu queria saber ou não, eu tenho aqui essa parte chamada resumo. Então, em todos os artigos vai ter o resumo. Você vem aqui, lê o resumo, que é rapidinho, e aí você já sabe. Não, aqui tem as informações que realmente eu quero. Então, agora eu vou para o artigo completo. Eu venho aqui, ó, por exemplo, aqui em PDF, vai aparecer, então, o artigo completo para que eu possa ler. No caso, aqui está demorando para baixar o artigo completo, mas ele vai ficar aqui, ó, nesse espaço aqui. Por algum motivo ele está demorando, então eu vou sair daqui, né? Vamos tentar pegar um outro, vou pegar esse aqui mesmo, ó. E aí, aqui a gente vem, vai encontrar o resumo, ó.
em todos, vocês sempre vão encontrar o resumo, você lê o resumo, aí você fala, legal, gostei, é realmente isso aqui que eu preciso saber mesmo. Aí você tem acesso ao trabalho completinho, você lê tudo. Aí, de repente, você veio aqui e leu aqui, né, alguma informação. Olha, do mesmo modo que o contato ocular mútuo, as vocalizações simultâneas, a imitação parecem igualmente ter um importante impacto no desenvolvimento precoce da ligação afetiva da mãe e do bebê. Poxa vida, o trabalho que eu estou escrevendo, ele está realmente falando sobre isso, sobre desenvolvimento precoce e ligação afetiva mãe-bebê. E outra pessoa que publicou sobre isso foi esse Einstein, aqui em 1994, certo? Então aí, olha, é um bem antigo, difícil, né? Vamos ver se eu encontro alguma coisa mais recente e tal, para encontrar, né? Textos bem antigos, né, gente, publicado aqui, né? Meu Deus, olha só. Pegamos um artigo, acho que velho, porque só tem referência velha aqui. Ai, ai, ai. Vamos fingir que é referência nova. Eu acho que eu peguei um artigo velho aqui. Vamos fingir que é referência nova. Então, aqui está dizendo alguma coisa, olha só. Verificações empíricas mostram que as mães cujos partos foram induzidos por ocitocina, aquela ocitocina sintética, né, apresentam valores mais elevados de burden ao bebê durante o pós-parto, enquanto que as mães que tiveram analgesia epidural de parto, que reduz a produção de ocitocina. Quem falou isso foi Klaus e colaboradores, esse et al. Significa e colaboradores 2000. Então, você fala assim, puxa vida, então ele está falando sobre ocitocina e ocitocina sintética. Eu achei esse tema interessante, é justamente sobre o que eu estou pesquisando, eu precisava ler esse cara aqui. Como que eu faço para achar, né, esse cara aqui? Tá aqui, ó, Klaus et al. 2000, você vai lá nas referências bibliográficas, lá no final, e vai procurar por ele, tá? Então, você vai encontrar ele aqui, ó, Klaus. Ó, tem várias publicações dele. Vamos ver qual que é o de 2000. Esse aqui é de 2000, esse aqui é de 76 e esse aqui de 72. Então, é esse aqui mesmo, ó. Você vai ter que ler o livro Vínculo, Construindo as Bases para um Apego Seguro e para a Independência. Aqui está o nome do livro, do Klaus, que você deve ler, então. Perfeito, pessoal? Então, fica super fácil dessa forma. Agora, não tem mais desculpa para você não encontrar o seu próprio material, tá? Vou parar aqui de compartilhar com vocês. Então, não tem mais desculpa agora para você não encontrar mais o seu material, tá bom? Agora você consegue, você mesmo, pesquisar sobre um assunto com material de qualidade científico, tá bom? Claro que você deve continuar lá na nossa comunidade do Telegram Profissionais em Ação, recebendo as informações que eu passo ali, os artigos que eu posto ali para vocês, mas que não seja desculpa para você ficar acomodado, acomodada, que essa live de hoje possa ter sido um impulsionador para que você mesmo possa fazer as suas próprias pesquisas, para que você mesmo possa descobrir mais sobre o assunto de psicologia perinatal, sobre saúde mental materna, tá bom? Então, eu acho isso muito importante, que assim, você mesmo agora consegue fazer essa busca. Eu vou dar uma lida aqui agora nos comentários que vocês foram fazendo durante a minha aula, tá bom? Então, deixa eu ler aqui. Maria Fernanda falou que tá tudo ok, Ana Cláudia, tudo ok, a Sulina, me adorei, a Érica, qual a melhor forma de escolher uma revista para fazer uma publicação? Ótima pergunta, Érica. Então, a forma correta é você ver qual revista publica aquele seu tipo de artigo, né? Então, por exemplo, se você vai publicar algo sobre cardiopatia, provavelmente você não vai conseguir enviar para uma revista que publica coisas sobre ginecologia, sobre obstetrícia, tá? Então, você tem que ver as revistas, você tem que ver qual a revista que publica os conteúdos que você tem para ofertar para a revista. Então, por exemplo, eu só publico em revistas que aceitem questões relacionadas, né, à maternidade ou a desenvolvimento infantil, tá? Então, eu não vou publicar, por exemplo, numa revista que não tenha nada a ver com isso, tá? Uma revista de agronomia. Eu não vou conseguir publicar o meu artigo de maternidade ou de desenvolvimento infantil
em uma revista, um periódico científico de agronomia, percebe? Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é necessário você fazer uma investigação primeiro, quais são os periódicos científicos que existem, né, que publicam a respeito do que você deseja, do que você quer publicar, tá? Então, essa é a melhor forma. Você primeiro vai descobrir aí, você vai entrar lá no Google Acadêmico, vai digitar o tema do seu artigo científico, né, do seu texto. Então, digita ele lá e você vai ver quais são as revistas que estão publicando temas semelhantes ao seu. E aí você vai anotando o nome das revistas e aí você escolhe aquela que você considera ser melhor para você, né? Se você já é uma acadêmica, se você já publica, então para você fique mais fácil, né? Escolher aí uma revista um pouco mais exigente. Mas se às vezes é a sua primeira publicação, se você quer começar a aprender como faz, né? Está disposta, né, a não pagar o preço de já, né, publicar numa Qualizar, por exemplo, então aí você pode escolher uma revista, né, com qualis mais inferior, mas com maior possibilidades aí de você ter um feedback para que você possa, às vezes, até melhorar e enviar para uma primeira publicação, tá? Minha primeira publicação eu nem pestanejei, eu publiquei numa revista C, com certeza, né? Eu tinha que publicar de qualquer jeito, era a minha primeira vez, e praticamente eu estava sozinha, né, para fazer essa publicação, e foi numa C. Então, eu penso assim, que se é uma primeira vez, eu não vejo problema, não. Conforme você vai avançando também, você vai se desafiando, né? Você vai falando assim, acho que agora eu quero publicar numa Qualis B, acho que agora eu quero publicar numa Qualis A, né? E aí por diante, tá bom? Érica, primeiramente, busque artigos mais recentes e também dê preferência pela Qualis A, Qualis B, né? Alguém respondeu isso aí, aqui no Mater Online mesmo, alguém que estava me ajudando aqui respondeu. A Ana Cláudia, muito boa explicação, Rafa, desmistificando a pesquisa, encontrar bons artigos científicos e mais fácil do que parece. Sim, né, Ana? É bem fácil, é muito tranquilo. É só você digitar ali Google Acadêmico, aí você vai colocando as palavras. Bem legal, bem fácil. A Érica agradeceu. A Eva, oi, chegando na live, só vi agora. Que pena, cheguei tarde na live, tem problema, depois ela fica gravada aí, tá? Então, eu acho que é isso, gente. Eu não estou vendo mais questões, mais perguntas aqui. Eu espero ter ajudado, né, vocês, que isso tenha contribuído, né, em vez de eu ficar só falando de assuntos, né, de psicologia perinatal daqui e dali, eu acho que é importante ensinar vocês como encontrar também, né, para serem mais autônomos aí nessa jornada em busca de conhecimento, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Um beijo.